Olá pessoal, estamos aqui nessa nova videoaula que na última nós mostramos como fazer uma panelinha, né? Então nossa panelinha está pronta, está seca. Uma das formas de sabermos se ela está seca, pronta para o forno, é na língua, um pouquinho de saliva e coloca na peça. Ela absorve rapidamente e seca. Ó, essa não está pronta. Porque vocês vão observar, olha, ó, tem uma manchinha, vocês estão enxergando essa manchinha que eu fiz. Vou fazer outra. É na língua. A gela é limpinha, viu, gente? Não tem problema, ó. Coloquei ali duas manchas. Aquela primeira que eu fiz não secou. Isso quer dizer o quê? Que não está pronta para queima. Tudo bem, está quase pronto. Vamos levar em conta e vamos trabalhar com a ideia de que, ó, as duas manchas continuam ali. Então ela não está totalmente seca. Vou tentar fazer na parte de baixo que secou mais rápido. Não foi a tampa que secou mais rápido. Tá, então vamos deixar. Vamos levar, fazer de conta que essa panela está pronta para queima, né? Que ela vai estar com esse calor que está aí. Não é só o calor, viu, gente? É a umidade do ar que vai influenciar. Pode estar muito calor com umidade do ar muito alta, então demora mais para secar. Essa é uma das coisas que nós temos que observar na secagem das nossas peças. Ok? Então, sobre o que a gente pode falar hoje? Se a gente já fez o puxadinho, executou um trabalho que é uma panela de barro, e aprendemos três técnicas: o puxadinho, a placa, os rolinhos, a barbotina, para executarmos uma panela. Depois, com a prática, existe uma maior facilidade sobre isso, e a gente vai guardando os nomes: barbotina, né? Cola para argila, rolinho, acordelado. Então essas coisas fazem parte do vocabulário da cerâmica. Ok? Aí nós queremos fazer uma panela para nós utilizarmos, não só para bonito. Essa aqui é uma panelinha para bonito, para decorativa, né? Para bonito, que eu falo, gente, é decorativo, uma pecinha decorativa, ok? Mas e sempre a pergunta, mas eu posso utilizar essa panela? Posso utilizar? Essa aqui como uma peça decorativa, você não pode utilizar, a não ser que faça uma queima de alta, né? Uma queima biscoito de alta, e depois esmalte ela com também uma queima de alta. A queima de alta se dá para utilitários. Mas e como que os índios utilizavam e cozinhavam os alimentos nessas panelas? É uma outra técnica que se chama brunimento, gente, né? Eu acho que essa dá uma aula inteira. Falar sobre brunimento dá uma aula inteira. É outra palavra. Aos poucos vocês vão se familiarizando com o vocabulário da cerâmica, né? Do fazer artístico, do fazer utilitário da cerâmica. Brunimento. Os índios, para utilizarem, faziam o quê? Eles pegavam, eu não peguei aqui agora, gente, uma semente, digamos que isso aqui é uma semente, não é, tá? É uma borracha. Mas é uma semente dura ou uma pedrinha de rio, né? Poderíamos fazer até com esta colher, digamos, a parte côncava dessa colher, uma lente de óculos, né? Nós podemos fazer o brunimento. O que é o brunimento? O brunimento, gente, nada mais é que você tampar os poros. Você alisa a argila, a peça, até tampar os poros da argila, porque ela é porosa, ela tem poros, né? Você tampa, principalmente por dentro. Por isso que se usa côncavo, uma bolinha, uma semente, para pegar nessas curvas. E quando que se faz isso? Não é agora no momento de seca, gente, sabe? Pode até se brunir aqui, mas são passos. A cerâmica ela é muito ampla no conhecimento. São passos que têm que ser dados aos poucos, né? Aí, posso isso, não posso aquilo, ela é muito subjetiva, ela é muito complexa para você explicar com uma. Mas posso fazer? Não, você não pode fazer nesse momento, mas pode fazer no momento seguinte. Então é assim que funciona na cerâmica. O brunimento se dá dessa forma.
Eles usavam aquela semente, os índios usavam aquela semente que é de uma vagem grande, chamada olho de boi, corona, parece que é. Corona, olha só o nome da coisa. Mas parece que é, chama de corona também, sim. É uma semente chamada de olho de boi que os índios utilizavam para colares, para decorativos. Mas ela é dura o suficiente e lisa para fazer o brunimento. O brunimento, então, é tampar os poros dessa panela. E isso se dá no momento da passagem do ponto de couro, quando ela está indo para o ponto de osso. Isso aqui é um ponto de osso, gente, já temos ponto de osso, né? Então, quando ela está indo, você dá essa passagem, que ela está firme e pronta para você alisar, né? Tá esfregando aqui pode se fazer com o dedo também, viu, gente? Pode se fazer com o dedo. Desde que você alise, que você perceba que está tampando os poros da maneira. Isso é o brunimento. Aí os índios podiam utilizar. Por quê? Porque quando ela tem poros, qualquer alimento que tu cozinhar ali vai impregnar dentro desses poros e vai estragar a tua panela, porque vai criar fungos, vai criar crosta de sujeira ali e outras coisas. Então, por isso o brunimento, que é o primeiro passo. Mas nós precisamos queimar. Aí, inevitavelmente, nós temos que falar de queima. Ontem no grupo, a gente levantou a questão, eu levantei durante a semana a questão da queima. Eu digo para vocês, gente, é muito importante a queima, né? Queima da cerâmica Você não vai ter cerâmica se você não tiver queima. Cerâmica é a arte do fogo. Ela tem que passar pelo fogo para poder se transformar, cerâmica. Ó, a panelinha aqui passou pelo fogo, né? O som dela é diferente porque ela já está pronta. Essa aqui não foi brunida, ela foi esmaltada, ela passou por 2 queimas, né? Pode se utilizar? Pode. Essa aqui poderia utilizar. Posso pôr água dentro, não tem problema, né? Poderia, se fosse uma panela grande, poderia estar cozinhando alimentos dentro dessa panela. Então o som dela fica diferente. Enquanto que aqui nós só temos o barro, né? Ó, bem diferente e muito mais arriscado. Não que a cerâmica não queime. Essa aqui é uma queima de baixa, queimado no forno da Cicultura, das oficinas, né? E de baixa, que eu digo, ela foi a 980. Nós fizemos uma queima biscoito a 900 graus e depois fizemos uma queima de esmalte de baixa a 980 graus, né? Aí tem que usar aquilo que eu falei, tem que usar o esmalte de baixa. Existe o esmalte de alta e existe o esmalte de baixa, né? Inclusive o de alta está mais em alta, por assim dizer, porque eles estão produzindo muitos utilitários para restaurantes, para pousadas, para espaços gourmets, né? Que se chama cerâmica autoral, você criar um prato diferente. O seu restaurante tem uma identidade, ele encomenda do ceramista pratos utilitários, xícaras, e copos, canecas personalizadas, né? Que você não repete, então ele não vai encontrar em loja nenhuma. Essa é a vantagem de você ser um ceramista e partir para essa coisa, de não ficar buscando ideias nas prateleiras de lojas ou de mercado. Você fazer a sua cerâmica, fazer autoral, você deixar a sua criatividade aflorada para você poder criar trabalhos diferenciados, que só assim essa trabalheira toda que é fazer, trabalheira prazerosa, viu, gente? Que é fazer a cerâmica, ela tenha um resultado, porque se gasta para queimar, se gasta para fazer, se gasta tempo, então geralmente tem que haver esse resultado. Muita gente começa com um passatempo, vou fazer, e se apaixona pela cerâmica, porque esse conhecimento é muito longo, não é aprendi e já está pronto, não. A gente vai aprender cerâmica pro resto da vida. A gente vai se aperfeiçoar na cerâmica pro resto da vida, né? Uns sabem mais, outros sabem menos, porque já estão bastante tempo praticando, exercitando a coisa da cerâmica. Ok? Vamos queimar. Ontem nós trabalhamos no grupo os tipos de queima. Mas como eu poderia queimar? Posso queimar no meu quintal? Posso queimar no forno do fogão?
Posso queimar na churrasqueira? Posso fazer uma fogueira no meu quintal e queimar? Aquilo que eu falei, tudo isso é muito subjetivo, gente, é muito, porque a gente tem que estudar bastante sobre a cerâmica, né? Porque não corremos risco, mas as experiências são super válidas. Nós temos alunos nossos, colegas aí, os coleguinhas que ontem manifestaram como, poxa, a Helena fez uma experiência de um forno de tijolo no quintal dela, ela tinha feito uma experiência de queimar na churrasqueira. Gente, isso é muito bom, é por aí o caminho mesmo, é por aí o caminho. A Marielle fez com a sobrinha, que também é aluna, a sobrinha dela, esqueci o nome agora, sabe que eu esqueci o nome, né? Então, fizeram experiência na churrasqueira, daí ela falou, nossa, foi um festival de estouro, mas ainda bem que não eram peças, que tal, e assim. Quando se faz uma queima a lenha, a gente não vai falar das queimas a lenha, e você escuta um estouro, se você colocou peças, panelinhas lá, é um estouro, uma dor no coração, porque você não sabe o que está acontecendo lá dentro, você vai saber daí 24 horas ou 48 horas depois. O que quebrou, se aquela peça que quebrou, será que ela não bateu na outra? A panelinha quebrou, soltou estilhaço, que quebrou o vaso que caiu em cima da esculturinha. Gente, são 3 peças perdidas. Então tem que ter cuidado. Mas por que acontece isso? Né? Aí tem outro estudo que a gente tem que estudar. A queima da cerâmica é um estudo também bem longo, gente. Nós temos que estudar sobre a queima da cerâmica. Nós temos que fazer experiências. Infelizmente, agora na pandemia, a gente não está podendo fazer essas experiências, que era a ideia desse ano. Nós podermos estar fazendo uma queima aqui no meu quintal, da gente está fazendo uma queima experimental, fazendo experiências, mostrando para vocês como é que funciona um forno no quintal, a tijolo, como é que ele tem que ser montado. Ele não é igual a um forno de pizza, ele é bem diferenciado disso, né? Mas infelizmente essa pandemia aí atrapalhou essa nossa pretensa vivência, e nós pretendemos ainda fazer uma vivência de cerâmica. Aqui no meu quintal, eu tenho um quintal relativamente espaçoso, e eu tenho 2 fornos, né? Então eu tenho 2 fornos, eu tenho um forno a lenha, que cabe aí no meu forno a lenha, um forno primitivo, de tijolo 6 furos, e ele comporta aí, digamos, se for panelinha dessas aqui, eu digo para vocês que eu coloco 100 panelinhas dessas na queima biscoito, porque esse meu forno só dá para fazer queima biscoito, porque a queima esmalte ela se dá muito mais alta, né? Então nesse forno eu poder fazer. Mas eu tenho também um forno a gás, um forno Raku, que ele é feito num tonel com manta refratária, todo cortado, feito sob medida, né? Engenhado para ser um forno de Raku. E ele é a gás. Ele tem 2 queimadores. Os queimadores estão ali, eu devia ter trazido esses queimadores ali. E eles poderiam me alcançar os queimadores? Não pode. Aí os queimadores estão ali, eu não vou levantar, né, para fazer, para mostrar para vocês esses queimadores. São queimadores que se colocam, são 2 buracos, 2 entradas com a placa refratária, e o gás, o fogo entra pelos 2 lados, por baixo da placa, e as peças ficam em cima. Dá para fazer queima biscoito? Dá. Dá para fazer queima esmalte? Dá. Dá para fazer Raku? Dá, né? Mas ele é pequeno para esmalte. Ele é um forno bem pequeno, eu só tenho uma mobília nele, tenho que otimizar ele para tal. Então eu tenho esses fornos, tenho essa experiência de queima no quintal. Aí ontem eu falei dos tipos de queima e quantos graus elas alcançam. É uma provocação a vocês para que vocês pesquisem, busquem lá. Existe lá LACAD, Laboratório de Arte Cerâmica à Distância, da Universidade do Rio Grande do Sul, né? E eles têm um estudo muito aprofundado sobre as queimas, as massas, que são as argilas e tal, e muito, né? Então, começou que os índios queimavam essas panelas, vamos falar dos tipos de queima. Eles queimavam na queima primitiva, era queima na fogueira, queima ao ar livre, né?
Ali no chão do quintal, quando está fazendo do quintal, do terreno, se faz um lastro de madeira, de madeira seca, sempre madeira seca, nunca madeira verde, madeira seca. Você faz um lastro de madeiras finas, não os troncos, fazia um lastro, e ali eles colocavam os vasos, 4, 5, 6, sei quantos vasos, e cobriam com mais madeira, com mais galhos, com mais madeiras, com mais lenha, né? Gravetos e tal. E aí você começava o fogo, e se passava, enquanto eles estavam assando um alimento ali, um milho ou tal, eles iam queimando essas peças que serviam como utilitárias para eles, uma moringa para pôr água, né? Uma panela para cozinhar o alimento e tal, então eles faziam, eles tinham essa facilidade. E a fogueira ia acontecendo. E se queimava um dia inteiro, uma noite inteira, e se colocava mais lenha. Acredito que eles tenham aprendido também errando, por isso que eu digo a importância, né? Porque nesse tipo de queima o risco é muito grande. Você se perde peças, né? Porque o fogo para queima de cerâmica ele tem que começar lento. Ou seja, lenha, ou seja, gás, ou seja, elétrico. Ele tem que começar lento. No início do fogo lento, para aquecer o forno, para depois você começar a queima lenta e subindo gradualmente. Como que se faz isso na lenha? Como que se controla isso na lenha? Como que eles controlavam lá? Era naquele conhecimento deles, o conhecimento empírico, que veio da avó, que veio dos pais, que veio tal, que deveria tal, o vento... Tudo influenciava. Então, esse estudo sobre a cerâmica indígena é magnífico. Quem faz a Universidade Federal daqui do Litoral faz esse estudo, já tivemos oportunidade de ter contato com a professora lá e tal, e com o professor sobre cerâmica indígena. Então, essa era uma das queimas, uma das formas de queima, foi as primeiras queimas que aconteceram. Depois existe a queima de buraco, você faz um buraco no chão, faz um pequeno lastro de lenha, coloca as peças ali e joga as lenhas por cima. E aí vai colocando fogo até. Essas peças têm uma característica diferenciada porque elas pegam contato direto com o fogo. E aí elas ficam manchadas, elas ficam pretas do lado, ficam tá, mas a queima fica excelente. Como saber a quantos graus tem isso? Né? Então era difícil, eles não tinham. Aí eu tenho tipo de queima, né? A primitiva, que é a queima na fogueira, que é a queima aberta, céu aberto, que chama, queima de buraco, que também se dá céu aberto. Né? Depois tem a queima de barranco, que fazia um buraco no barranco e também coloca. Então são as queimas primitivas, que merecem um estudo mais aprofundado, ok? Aí eu tenho o forno de tijolo, falei para vocês. Já fiz queima? Fiz queima. Ele cabe, nesse meu forno, cabe mais ou menos umas 100 panelinhas desse porte, desse tamanho. Este vaso eu queimei no forno a lenha aqui do meu quintal, em tijolo de 6 furos. Esta pecinha também foi uma encomenda de 80 peças que eu fiz para um evento aqui de Paranaguá. E eu queimei 80 ou mais, 90 peças no forno a lenha. A queima ficou ótima. Mas o risco de perda de peça é bastante grande. Se eu tinha que entregar 80, eu tinha que fazer 100 e poucas peças, né? Por conta do risco da queima a lenha. Não que a queima a gás ou a queima elétrica não tenha risco. Tem sim, porque vai depender do feitio. Aí a pergunta é, mas como que você consegue controlar esse fogo, calor? Começa lentamente. Esse forno de tijolo que eu tenho em casa, ele tem uma fornalha, tem uma boca da fornalha de mais ou menos uns 40 centímetros por 30 de altura. E depois ele sobe, né? Primeiro você coloca a lenha não lá dentro, né? Você coloca a lenha na boca do forno, para fora, para o lado de fora do forno, né? Vou pegar isso aqui como exemplo. Isso aqui é a boca do forno. Você não coloca a lenha lá dentro no primeiro momento. Você faz a fogueira aqui na porta de entrada e vai alimentando. São lenhas mais grossas no começo, né?
aí ela vai demorar mais a queimar, então ela não vai fazer aquela fogueira, aquele imenso fogo. O fogo começa a fumacear uma fumaça branca, o forno, né, tampado, já com as peças lá dentro, já começa a entrar o calor, porque o ar começa a puxar esse fogo para dentro. Quando começar a puxar esse fogo para dentro, que você está vendo que o forno está puxando esse fogo, você vai aproximando ele e colocando. São 12 horas de queima. No começo tem que ser lento, gente. Os primeiros 300, 400 graus tem que ser muito lento, porque é aí que se dá a quebra, a explodir as peças, tal. Tem várias questões que fazem explodir, mas a gente está falando do forno especificamente, né? O fogo muito rápido, daí ela entra, vai secar demais a parede externa e vai endurecer, e por dentro vai ficar ainda úmido. Então, com pressão do fogo lá dentro, essa peça vai explodir, aquela umidade que está lá dentro vai querer sair, daí já tem pode dizer, uma casca em volta, então o fogo, a peça explode. A minha primeira queima nesse forno foi assim, eu não sei que ficou uma boa queima, né? Até mostrei para o professor Paulo Damé, da Universidade Federal de Pelotas, que esteve aqui fazendo um intensivo conosco na Universidade Federal do Litoral, e eu mostrei as peças para ele. Ele acredita que essas peças chegaram a 700 graus, ficaram bem queimadas. Mas para nós tirar uma dúvida, a próxima queima a gente vai usar um pirômetro, né? Tem o cone pirométrico que é colocado, um cone mesmo, um pequeno cone, que ele derrete, ele se dobra, ele encosta na prateleira do forno quando ele chegar, digamos, a 1000 graus. Aí tem o cone pirométrico de 1300 graus. Se tu abrir o forno e aquele cone estiver intacto ainda de pé, você não atingiu os graus que queria. É uma das técnicas. Ok. Mas como a tecnologia está aí, Paulo Damé me indicou usar o pirômetro. O que seria o pirômetro? É esta vareta aqui, gente, ó, esta vareta, né, de material refratário, de alta resistência, que é colocado dentro do forno onde estão as peças. É colocado lá dentro, sim, mas daí? Daí ele é ligado nesse termômetro, por assim dizer, termômetro digital. Ele é ligado aqui e nesses fios, e ele me dá a temperatura, né? Então é um pirômetro digital, da Novus. A Novus é uma fábrica que fabrica os controladores para forno, então é especializada nisso daí. Então ele é um ótimo resultado. Posso colocar isso no forno a gás, que não tem controlador, o forno a lenha, que não tem controlador, né? Os fornos que não tem controlador. Então aí a gente pode estar usando e trabalhando, regulando os graus que essa temperatura vai, ok? Então não esqueça, o pirômetro, né, que é essa vareta e tal, pirômetro digital, a qual ele vai dar ligado aqui certinho, ele é a pilha, né, gente, ele é a pilha. Então ele vai dar os graus certinhos que a gente precisa, ok? Deu para abrir aqui, tá bom? E esse forno atingiu, forno de tijolo no quintal, atingiu aí tranquilamente em 10, 11 horas, ele atingiu 700 graus. Ainda não fiz experiência da realidade, vou fazer agora com o pirômetro, vou estrear ele, era para fazer isso com a turma, com o grupo. Gente, o tempo bastante curto, para vocês verem como o assunto é muito extenso, o assunto de queima, porque sem queima não existe cerâmica. A gente somente falou das queimas primitivas aqui. E tem outros tipos. Então vocês estão vendo aqui na tela, vocês conseguem ver, esse aqui é um forno Noborigama, né? Um forno japonês, utilizado há milhares de anos, que é um forno de alta temperatura feito no tijolo, né? Ele merece um estudo, uma aula de 1 a 2 horas só esse forno, né? Então a gente tem muito para falar sobre queima. Gostaria que vocês, né, isso desperte curiosidade para a pesquisa,
para perguntas, tirem dúvidas, participem do grupo, entre em contato com a Secretaria de Cultura para como saber participar no grupo de aprendizado. Nós temos um grupo de WhatsApp e lá estamos tirando dúvidas, estamos trocando conhecimento, porque como vocês viram, só a queima de cerâmica dá um ano inteiro de aula se pensarmos assim. Tanto que tem pessoas na universidade que se especializam mais no sistema de fornos e de queimas, né? Então é bem por aí. Gente, vai ter que ter outra aula, porque nós temos mais outros tipos de queima, né? Nós temos como eu falei, a queima biscoito com a queima primitiva, queima na fogueira, queima de buraco, queima de esmalte, esmalte de alta, esmalte de baixa, a monoqueima, que é muito curiosa também, o raku, né, a queima no borigama, que é essa desse forno, se puderem pesquise, né? Então a queima forno elétrico, forno de alta que chega a 1250 graus, o forno momborigama, a lenha. Ontem a aluna levantou a questão, posso fazer um esmalte no forno a lenha? E então a gente tem que realmente abrir mais isso, sim, porque não adianta dizer, mas no nosso forninho a gente não consegue. Sim, existem fornos que queimam esmalte, a lenha, existe, que é o noborigama, e recentemente o forno inaugurado, eu fui na inauguração do forno, no ateliê de escultura do Parque São Lourenço, né? Um forno que foi feito em parceria com a Universidade Estadual de Montana. Levou 3 anos para ser feito esse forno, e ele chega também a 1300 graus a lenha. Tá bom, gente? O estudo é muito longo. Valeu por vocês estarem aí. Espero a participação de vocês no grupo do WhatsApp para a gente continuar essa conversa e esse estudo e essa troca de informações. Valeu, pessoal!